está presente, eu vou... Tá, não, está aí. Eu vou chamar então o processo que relatou o doutor Alex Minori, que é o processo disciplinar desportivo número 023. Quem eu passo a palavra ao doutor Alex para a apresentação do voto. Pergunto se tanto a Procuradoria como a parte, o recorrente, o recorrido, querem relatório e voto. Doutor? Presidente, é só para fazer um esclarecimento. Infelizmente, a parte recorrente ela não solicitou a sustentação oral por escrito. E como eu tenho o entendimento de que não há violação do contraditório e ampla defesa, até porque a sustentação oral vai apenas trazer os argumentos que já estão no recurso, e o recurso foi apresentado, então não tem essa violação. Qual é a parte, doutor Alex, que não sei? Nacional. Só o Nacional recorreu. Muito bem, então, como o Nacional não requeriu sustentação oral, como diz o dispositivo do regimento interno, então nós não teremos as razões. Sendo assim, doutor Bruno, tem uma petição aqui nos autos requerendo sustentação oral, doutor Alex, página 23. Nacional requer sustentação oral ser realizada no dia 17 de abril, às 14 horas. A petição é do dia 14. Página 23 talvez seja para... Na verdade, é 148 de 155. Então quando eu baixei o processo ainda não tinha essa petição. Então talvez tenha sido por isso. Então, diante dessas circunstâncias presentes, sem problemas quanto à sustentação oral do patrono. Então, muito bem. Eu indago novamente se os senhores aqui, tanto defensor como procuradoria, querem relatório e voto? Ou depois do voto? Sim, doutor. Sim. Então, passo a palavra ao doutor Alex para a apresentação do relatório e também o seu voto. Com a palavra. Trata-se de recurso voluntário sem efeito suspensivo interposto pela EPD Nacional Futebol Clube em face da decisão proferida pela terceira comissão disciplinar que condenou a mencionada EPD a multa de R$ 80 mil por infringir o artigo 253G, parágrafo 2º, e R$ 5 mil por infringir o artigo 213, inciso 1º, todo o CBJD, bem como a obrigação de utilizar cartazes antirracistas nos próximos campeonatos em que participar. As penalidades impostas foram em razão da terceira comissão disciplinar ter entendido que um torcedor da IPD praticou atos de injúria racial contra o árbitro principal ao fim da partida, e outro torcedor por ter arremessado líquido de bebida alcoólica no quarto árbitro aos 35 minutos do segundo tempo. Os torcedores não foram identificados. Em seu recurso, a recorrente pugna pela reforma da decisão de piso, alegando que a prova de vídeo não comprova o arremesso de objeto contra o quarto árbitro da partida, e por isso não merece prosperar sua condenação, devendo afastar o teor da súmula nesse sentido. Já no que pertine a sua condenação por injúria racial, alega que o árbitro da partida tinha capacidade de identificar o agressor e assim não fez. Saliento também que as imagens da partida não provam a ocorrência da injúria racial e que o delegado da partida também não registra nenhum problema nesse sentido. Por fim, uma vez não sendo absolvido das penas pecuniárias impostas, requer a redução dos valores. Em suas contrarrazões, a Procuradoria requer a manutenção da condenação. Este é o breve relatório. Passo a proferir o voto. De pronto, entendo que a interposição recursal atende às disposições gerais e específicas para o processamento e apreciação em sede revisora. Depósito recursal e custo dispensado. Depósito recursal e custos cumpridos pela reparte recorrente. Do mérito. Em todas as sessões que me faço presente, eu sinto-me honrado e orgulhoso por estar aqui, julgando, contribuindo com o esporte amazonense e, acima de tudo, sendo justo. Hoje ficará registrado como uma história muito triste, mas não deixaremos de aplicar o direito para que a justiça prevaleça. A sociedade brasileira, a CBF e este tribunal têm feito uma cruzada em relação a esses casos de discriminação racial. Inclusive, em 2022, o STJD do futebol passou a integrar o grupo de trabalho de combate ao racismo criado pela CBF. Se antigamente podia-se dizer para um participante dentro de campo palavras como, por exemplo, abre aspas, viado, bicha e macaco, hoje não é mais tolerado. A sociedade, acertadamente,
Evoluiu e hoje não permite mais, não aceita mais que alguém seja chamado assim. E assim tem que ser. A discriminação racial, infelizmente, acontece dentro e fora de campo. E não é porque algumas pessoas que estão dentro dos estádios, nas arquibancadas, são discriminatórias. Só nesse espaço, em razão desse espaço esportivo. Essas pessoas levam seus atos de preconceitos raciais na vida. É triste ver num país como o Brasil, pela sua multiculturalidade, com 56% da sua população negra, entre pretos e pardos, com pessoas sendo insultadas pela cor de sua pele ou pela CPF, ou pelo CPF onde moram. Para entender o racismo futebolístico, é preciso conhecer a história do Brasil. O racismo do Brasil existe desde a era colonial e escravocrata, pelos colonizadores portugueses. Lembrando que estamos há 135 anos sem escravidão, que durou 388 anos. Refresco não só a minha memória, mas a de todos, para lembrar que temos a Lei 10.639 de 2003, que obriga as escolas de ensino fundamental e médio a ensinarem sobre história e cultura afro-brasileira. E a Lei 11.645 de 2008, que tornou obrigatório o estudo da história e da cultura indígena, incluindo a contribuição na formação da sociedade brasileira. A educação é a base para combatermos todos os tipos de racismo ou preconceito e gerar uma sociedade que respeite, que jogue em equipe por um país mais igual. O futebol é formado pelas misturas de pessoas, requisito necessário para acontecer a magia que encanta e traz identificação aos torcedores e torcedoras. O Brasil é diverso e precisa ser assim em todos os campos da vida. Perdão, só um instante aqui. Esse esporte tem a graciosa virtude de unir culturas e povos, sem distinção de credo, raça ou origem. A linguagem da bola é uma só, a linguagem é universal. É absolutamente incompreensível que, em pleno século XXI, atitudes irracionais sejam manifestadas por certos torcedores de determinados clubes. Esse tipo de conduta é grave, não apenas pelo seu caráter histórico, mas porque também dói na alma. Não é à toa que é configurado crime e, a depender do seu enquadramento, nem fiança tem direito. O delito de injúria racial trata-se de eficaz instrumento de combate a práticas discriminatórias e ofensas à dignidade humana. E, no caso concreto, não houve apenas ofensas prolatadas num contexto supostamente acalorado, como pretende fazer crer o recorrente, pois a prova, a súmula, neste quesito, demonstra com detalhes a vontade livre e consciente do torcedor de ofender e menosprezar o árbitro da partida, em razão de sua cor e raça, e violando sua honra, proferindo palavras de baixo calão. O torcedor precisa entender que seu comportamento contribui diretamente para o desempenho da sua equipe e progresso do seu clube. Quando o torcedor entender que seu xingamento, homofobia, racismo, marginalização e conduta criminosa poderá atrair um prejuízo ao clube, ele possivelmente vai mudar a postura. Como não reconhecer a responsabilidade da EPD Nacional Futebol Clube quando não apresenta uma política de educação do seu torcedor? Esses atos discriminatórios não são apenas dos torcedores do Nacional Futebol Clube. Essa proliferação da impunidade e do desejo de ofender e diminuir o próximo remonta aos primórdios do futebol. O clube há de ser apenado, sim. A maior pena é o fechamento dos cordões, que visa conscientizar essa torcida que não pode repetir essa conduta criminosa. Contudo, não vai ser esse o caso, já adianto. É conscientizar esse torcedor que não será a pandemia e muito menos outras circunstâncias que poderiam vir a acontecer para afastar ele do estádio, e sim a sua conduta. Só no futebol, a alta de casos de atos discriminatórios raciais vem uma crescente alarmante. Ocorreram 31 casos em 2021, em 2020. Já em 2021, houve um aumento de 106%, acontecendo 64 casos. Em 2022, que são os últimos dados que eu consegui coletar, até julho já existiam 57 casos. Presidente e demais auditores, aqui neste egrégio tribunal, por meio das sanções, nós também temos o dever de educar. E nós vamos educar. No presente caso, a súmula da partida relata de forma minuciosa o que o quarto árbitro da partida presenciou e ouviu. Vejamos o que consta da súmula. Eu, Vitor Hugo Bacelar, quarto árbitro da partida, informo que após o término do jogo, um torcedor do Nacional que se encontrava no alambrado acima do túnel de saída
xingou com atos racistas o árbitro da partida, o senhor Albert Luiz Moraes Bahia, com as seguintes palavras, abro aspas, seu safado, nego vagabundo, seu macaco, seu filho da puta, fecho aspas. Quando eu olhei para o torcedor, ele se retirou rapidamente, não sendo possível acionar o policiamento para identificar o mesmo sobre o fato ocorrido. O senhor Albert não os ouviu, pois já tinha descido as escadas. O relato na súmula traz detalhes do momento que a ofensa ocorreu, o local que ela aconteceu, a quem foram proferidas as ofensas e quem proferiu essas ofensas, que, no caso, foi um torcedor não identificado que se encontrava no alambrado acima do túnel de saída. Ademais, o quarto árbitro é a extensão do árbitro principal, pois ele atua como auxiliar do árbitro principal, atuando fora das 4 linhas, supervisionando, verificando, inspecionando e informando qualquer conduta incorreta que ocorra na praça desportiva. É sabido que o teor da súmula possui presunção de veracidade, podendo ser afastado por outros meios de prova. No presente caso, a recorrente não produziu provas que afastassem as alegações contidas na súmula quanto às ofensas. Sendo assim, uma vez o recorrente não se desincumbindo do seu ônus de demonstrar que a súmula é frágil e apresenta, neste ponto, fatos inexistentes, entendo por concluir que a infração se consumou. Por outro lado, entendo que a multa fixada pela comissão foi demasiadamente desarrazoada e desproporcional. Data máxima vênia, mas a decisão de piso sequer demonstra a dosimetria da pena que justifique o valor de R$80 mil fixados. Realizando a dosimetria da pena disposta no artigo 178 do CBJD, é possível constatar que a infração é grave, pois viola a dignidade da pessoa humana, foi praticada de forma verbal e por motivo torpe, exclusivamente com o intuito de denegrir a honra do árbitro da partida. Mas a EPD não possui agravante. Contudo, tem atenuante previsto no artigo 180, inciso 4 do CBJD, por ser ré primária. Observa ainda que o agressor não foi identificado pela EPD, o que impossibilita que ele seja punido pela justiça comum e pelo próprio CBJD. Isso, inclusive, corrobora com a gravidade do caso, pois, uma vez não identificado o agressor, tem-se por entender também que os torcedores do Nacional, em sua pluralidade, que se encontravam em volta, se omitiram, como se estivessem protegendo o agressor. No mais, tem o entendimento de que, se uma entidade de prática desportiva for reincidente no artigo 253-G, deve-se aplicar o que dispõe em seu parágrafo 3º, no qual possibilita sua exclusão do campeonato, pois a reincidência, por si só, no meu sentir, faz com que a infração seja considerada de extrema gravidade. Então, desde já fica o alerta para todas as demais EPDs. Dito isso, ainda que não exista prova cabal da ocorrência da ofensa, tenho como presumido como verdadeiro o teor contido na súmula, com base no artigo 58, caput do CBJD, uma vez que a parte não produziu prova suficiente para afastar a presunção de veracidade dela. Sendo assim, fixo a pena pecuniária em R$40 mil e mantenho a obrigação de realizar as ações educativas antes dos seus jogos em combate ao racismo. Valor este, diga-se de passagem, que está em consonância com os precedentes do STJD que versam sobre a presente matéria. No que pertine ao arremesso de líquido que teria atingido o quarto ato da partida, qual seja o senhor Vitor Hugo, tem-se o seguinte teor na súmula. Informo que aos 35 do segundo tempo da partida, a torcida do Nacional tirou líquido de bebida cerveja e atingiu o quarto ato da partida, o senhor Vitor Hugo de Lima Bacelar. Informo também que não foi possível identificar a pessoa que atirou o líquido em campo. Esse mesmo relato é repetido pelo quarto árbitro. Como se constata da leitura da súmula, tanto o árbitro principal quanto o quarto árbitro da partida relatam que houve um arremesso de líquido de bebida alcoólica no quarto árbitro da partida aos 35 minutos do segundo tempo, não sendo possível identificar o autor da ação. Ao contrário do que ocorre com a infração cometida a título de injúria racial, a recorrente produziu prova desta vez, uma prova de vídeo, suficiente para demonstrar que a infração não aconteceu, ou, se aconteceu, não foi da forma relatada na súmula. Assistindo ao jogo da partida,
quando o tempo da partida chega aos 35 minutos do segundo tempo, ocorre uma paralisação da partida para que o árbitro principal vá até o banco de reservas e aplique um cartão amarelo ao treinador do Nacional, o senhor Wellington Tavares Farjado. Essa informação, inclusive, é possível facilmente ser, inclusive, detectada pela súmula, que coincide com o tempo. Por outro lado, não é possível constatar em nenhum momento arremesso de copo ou latinha em campo ou em direção ao quarto árbitro. Da mesma forma que também não é possível constatar a interrupção da partida para que o quarto árbitro relatasse o que tinha sido atingido, que tinha sido atingido por líquido de bebida alcoólica. Inclusive, o árbitro aplica o cartão amarelo aos 35 segundo tempo e este retorna ao campo e dá prosseguimento à partida, sem, em nenhum momento, se aproximar ou fazer gestos de que foi comunicado de que o quarto árbitro da partida teria sido atingido. O quarto árbitro, em nenhum momento, também chama o árbitro principal para relatar o que teria acontecido aos 35 minutos do segundo tempo. E as imagens, no momento do cartão amarelo aplicado ao seu treinador, é possível detectar a distância entre o árbitro principal e o quarto árbitro. Cabe lembrar também que, segundo as regras de futebol de 2023/2024 da CBF, quando ocorre interferência externa, e, segundo a CBF, arremesso de objeto é interferência externa, o árbitro principal tem a orientação de paralisar ou suspender temporariamente ou até mesmo indefinitivamente o jogo, dependendo da gravidade do incidente. Esta orientação se encontra, inclusive, na página 63 do livro de regras. Ocorre, mais uma vez, que nada disso aconteceu, conforme a prova de vídeo produzida pela parte recorrente. Então, excelências, se punirmos por algo que não aconteceu, será uma injustiça. Por outro lado, será uma injustiça ainda maior punir sem ter essa certeza. Eu não consigo constatar e nem ter a certeza de que o fato narrado na súmula aconteceu. Também não vislumbro uma fé do árbitro, mas, sim, uma súmula mal redigida. Por isso, neste ponto específico, pelo fato da recorrente ter produzido prova que contrasta com o teor da súmula e demonstra que os fatos ali contidos não existiram, ou se existiram não foram da forma narrada que possa implicar em penalidade, concluo pela inexistência da infração prevista no artigo 213, inciso 1 do CBJD. Portanto, já indo para os finalmente, desta feita, conheço do recurso e, no mérito, dou parcial provimento para reduzir a pena pecuniária prevista no artigo 243-G, fixando-a em R$ 40.000, mantendo a obrigação de fazer, e excluo a multa imposta no artigo 213, inciso 1 do CBJD. Valor este, volto a repetir, que está em consonância com os precedentes do STJD que já versaram sobre a presente matéria. Eu ainda faço uma observação aqui quanto à EPD, porque a EPD ela chega a juntar até uma planilha de processo para tentar demonstrar, de uma certa forma, a dificuldade financeira dela, mas eu tenho um entendimento de que essa planilha por si só ela é muito precária, ela não demonstra a dificuldade financeira. Poderia ter sido juntado extratos bancários, balancetes, de uma certa forma, poder até pedido aqui para a presidência, para a secretaria, para que esses documentos fossem apresentados diretamente ao relator e não expusesse a situação, mas isso também não aconteceu. Então, eu não considero como prova hábil para dentro desse processo essa planilha. E, ao final, presidente, eu requeiro que os autos sejam encaminhados à Procuradoria para apurar, caso ainda seja possível, a conduta do árbitro da partida, no caso, perdão, a conduta do quarto árbitro da partida, no que pertine à elaboração da súmula. É como eu voto, presidente. Obrigado, doutor Marcelo. Doutor Alex, que modificando em parte a decisão de piso, reduzindo a pena para 40 mil com relação à injúria e absolvendo a EPD do arremesso de líquido no quarto árbitro. Só para resumir, né? Senhores, eu vou pedir para o doutor Rui assumir aqui, que eu tenho que atender um jurisdicionário aqui que veio negociar. O pessoal vem na hora da sessão, né? Mas então ele assume aqui, aí dirige agora a palavra às partes, tá? Receba a presidência, doutor Edson Rosas. Obrigado. Sustentação oral da recorrente Procuradoria-Geral Desportiva. O Nacional recorreu? Já estou no processo passado ainda, né? Então, com a palavra
Com a palavra o defensor do Nacional. Ele estava conversando com o Jaime. Não, dessa vez eu deixei o doutor Jaime dormir tranquilamente aqui. Doutor, o senhor tem 15 minutos, é o prazo. Tá, secretário, você age aí são 10 minutos. 10 minutos, doutor. Você age aí, por favor. O senhor controla o seu tempo por aqui, tá? Perfeito. Ok? Meu boa noite já, né? Entrando pela noite. Meu boa noite a todos os presentes aqui, ao senhor... o senhor auditor, que se faz agora aqui representar na presidência, aos demais auditores aqui que aqui se encontram, o senhor procurador e defensor-geral, secretária e demais pessoas que aqui nos assistem. Senhores, a questão aqui já trazida a conhecimento se refere a um fato ocorrido de suspeita de prática de crime de injúria racial, supostamente praticado por um torcedor contra o árbitro da partida, que quiçá ouviu algo do tipo e relatado pelo quarto árbitro. Causa estranheza e espécie neste primeiro momento que o quarto árbitro tenha sido o cenário de todo o contexto de um fato. Fato este que sequer foi relatado em relatório pelo delegado da partida. Ao nos atermos aqui ao contexto, vejo que estamos nos apegando muito na súmula. Ela foi desconsiderada aqui em parte. E ao mesmo tempo, estamos nos esquecendo também que há a presença de um delegado de partida no fato em tela. Delegado este da partida que não mencionou nenhuma existência de jogada de líquido em árbitro, não mencionou a existência de qualquer injúria racial praticada por qualquer torcedor contra o árbitro ou contra o quarto árbitro. É inimaginável aqui que um torcedor do Nacional tenha que proferir palavras como essas diante de um cenário em que o próprio time estava ganhando. Qual era a finalidade deste torcedor? Qual seria o fim ao que o mesmo se propunha? Quando você pratica um fato, você pratica um fato dentro de um contexto de uma partida, onde seu time está sendo desfavorecido ou ocorrência de circunstâncias que levam o torcedor a adotar comportamento contrário à norma. Assim como nós estabelecemos e apresentamos o vídeo na comissão, esse vídeo é o mesmo que vai do início até o fim do jogo e não se vê nada que possa se chegar à conclusão de ocorrência de injúria racial praticado por qualquer torcedor. Até porque o lado em que ficara a torcida do Nacional é o lado onde se encontrava a imprensa. Era o lado onde ficava todos ali da imprensa que estavam
bem próximo. E somente o quarto árbitro, lembro aqui que na comissão foi relatado que o fato saiu para toda a mídia. É evidente, senhores, isso vai ser notícia. Isso aí vai ser notícia. É evidente que se alguém chega, vai ser notícia ali. Um fato. Mas como que um torcedor iria proferir palavras injuriosas para o árbitro da partida, se este nem em campo se encontrava? Se este nem em campo estava presente. E ainda mais, o próprio quarto árbitro diz: ele estava no alambrado, atrás da saída, bem na saída do qual vai para o vestiário. Senhores, como é que um quarto árbitro, ao final da partida, não terá condições de identificar um torcedor da forma como estava, ou se fazia presente ali, sem uma grande quantidade de torcedores, ele não seria capaz de identificar aquele torcedor ali. É impensável aqui que tenhamos que penalizar o clube por uma situação em que o próprio árbitro, que se diga de passagem, não identificou, o clube tem a responsabilidade de identificar. Sendo que nada disso ficou provado. Nada. Se o árbitro se sentisse ofendido, o mesmo teria feito um boletim de ocorrência para que pudesse ser feitas as investigações. E nada disso foi apresentado. Nada disso existe aqui. Nesse mesmo trilhar, como que o quarto árbitro não consegue identificar um torcedor que ele mesmo próprio diz que estava atrás? Se ele sabia o local onde estava o torcedor, se ele sabia e se virou para ver quem era, por que não chamou o policiamento que lá existia? Para cumprir as vias que a lei assim determina. Nesse contexto, não é também de somenos aqui destacar que não resta provado em nenhum momento líquido jogado sobre o árbitro, quarto árbitro, praticado pela torcida. Nós não podemos validar uma súmula que é parcialmente válida para um fato e para o outro não. Sendo que aí tem relato do árbitro e do quarto árbitro nesse fato. Estamos desconsiderando estes dois fatos. E para a questão correspondente à injúria racial, somente há a palavra do quarto árbitro. Palavra esta do quarto árbitro que não é mencionada pelo delegado da partida no seu relatório. Não há nada que fale ou destaque sobre este assunto. Por outro lado, é necessário também reconhecer que o clube passa por um momento de reestruturação. É necessário conhecer o clube que tem mais de aproximadamente 100 processos trabalhistas que chegam a quase mais de 2 milhões de reais de dívidas. Incrementar uma dívida de 40 mil
ou de 80 mil, ou seja, qual for o seu valor, é totalmente desarrazoado, desproporcional àquilo que é o clube, pois traria uma consequência inestimável. Então, portanto, a defesa requer a absolvição do clube e, alternativamente, a redução da penalidade para o mínimo legal. Agradeço ao patrono do Nacional. Passa a palavra à Procuradoria para sustentação oral. Senhores, tendo em vista que foi relatório e voto, eu não vou me alongar muito. O teor das contrarrazões da Procuradoria era no sentido de defender a existência da infração e a autoria, a responsabilidade que a EPD do Nacional tem. Nós dissertamos sobre a responsabilidade da equipe, ainda que a infração observada do 243G seja praticada por apenas um torcedor, porque o CBJD ele não exige uma coletividade de torcedores para configuração da infração, tal como foi pedida na denúncia. O ato discriminatório do 243G, ele prevê no seu parágrafo 2º, né, a aplicação de multa à entidade de prática desportiva cuja torcida praticar os atos discriminatórios. Ele não pede ali uma coletividade de torcedor. O que se pede de coletividade é quando no parágrafo 1º se fala em praticado simultaneamente por considerável número de pessoas, mas não é o caso. A Procuradoria não pediu isso, ela pediu o parágrafo 2º, que foi atendido tanto pela comissão quanto agora pelo voto do ilustre relator, muito bem lançado. A Procuradoria entende também que a pena de R$80 mil lançada pela comissão de piso não atende a parâmetros de boa quantificação, de dosimetria. Não se demonstrou por que levar uma pena tão próximo do máximo legal, que é de R$100 mil. O voto do relator foi muito brilhante e muito mais acertado em usar uma dosimetria que nós entendemos correta. Em outros processos aqui, já entrando nessa noite de segunda-feira, a Procuradoria, já adianto, a Procuradoria vai defender uma redução de pena pecuniária aplicada, porque as comissões, no nosso entender, muitas vezes estão falhando na dosimetria, em não fundamentar direito à dosimetria. Por exemplo, o Dr. Marcelo até já tinha falado antes. Tem processo aqui que teve arremesso de garrafa, foi R$15 mil. Tem outro processo que acender sinalizador depois de terminada a partida num estádio que é aberto, não é fechado, R$10 mil também. Enquanto que um sujeito que deu um chute no carro do árbitro, ameaçou a integridade física do árbitro, juntou um pessoal para ameaçar o árbitro, foi punido em R$1.000. Então, as comissões muitas vezes estão falhando em aplicar a dosimetria correta, e por isso que nós entendemos que o entendimento do relator no voto está muito bem delineado. Obrigado, doutor Bruno. O relator, você quer fazer alguma consideração no voto? Não. Pedido para o doutor Alex só repetir o voto, por favor, para os demais colegas. Só a parte dispositiva do voto, por favor. Parcial provimento para reduzir a pena pecuniária prevista no artigo 253G, parágrafo 2º, fixando em R$40 mil e mantendo a obrigação de fazer, que também foi imposta na terceira comissão disciplinar, que era para que a MPD continue entrando nas partidas com campanha de antirracismo. E eu excluí, absolvendo a multa que foi imposta na terceira comissão disciplinar, que ela tinha sido condenada no artigo 213, para inciso 1º do CBJD, pela questão do objeto de líquido de bebida alcoólica. Então a condenação foi 243G. Isso. Parágrafo 2º. Obrigado, doutor Alex. Bom, eu sou o primeiro a votar, então vou votar aqui como vice-presidente. Mas o último a votar agora.
Não, até porque eu vou abrir uma divergência, eu vou votar logo agora. Eu queria primeiro parabenizar o doutor Alex, porque do ponto de vista... doutor Alex deu uma aula aí tanto do ponto de vista de análise histórica desse lamentável episódio de racismo, né, no futebol, esse ato tão odioso, né, que há um tempo viemos perseguindo aí para tentar coibir dos nossos campos. Infelizmente presente, né, doutor Jaime, até hoje, há algumas semanas, nós lembramos, o Vinícius Júnior vem dia após dia sendo hostilizado, né, e o doutor Alex foi muito feliz ao demonstrar toda a sua insatisfação, né, com esse fato, e eu comungo com ele de tudo que ele narrou ali do ponto de vista histórico, dessa insatisfação, e do quanto a justiça desportiva realmente tem que perseguir esses fatos e, obviamente, que uma vez provados, punir com severidade aqueles que cometem a infração. Mas eu tenho uma divergência parcial nesse voto, porque, sinceramente, eu não vi elemento suficiente para condenar por essa suposta injúria racial, por esse suposto racismo. E quero logo dizer que o tribunal, eu fico muito à vontade para dizer que a gente julga aqui o que chega na mesa e nos autos para julgar. Eu não vou aqui ficar preocupado com a repercussão do meu voto na mídia social. Na minha ótica, se alguém errou aqui, foi o quarto árbitro. E eu vou citar inclusive o próprio voto do relator, em algum momento ele já reconhece que houve, sim, um erro do quarto árbitro, por isso até sugeriu que em parte do seu voto, ele diz, olha, que submeteu o encaminhamento ao quarto árbitro, porque, olha, ele jogar líquido, né, sem ver quem foi, parece que tudo que ele tinha que ter visto ele não viu, ele só escreveu o que ele não viu, mas o que ele não conseguiu identificar. E aí eu abro um pequeno parênteses para dizer que, inclusive, a própria Procuradoria se equivocou, porque a súmula narra também invasão de campo, e eu não vi aqui 213, inciso 2, doutor Jaime, eu vi aqui o 243G, vi aqui o 213, inciso 1, que é desordem, refere-se aqui a essa questão do arremesso, né, mas duas pessoas invadiram, não vi denúncia com relação a essa invasão de campo. A súmula narra que o árbitro diz que duas pessoas invadidas foram retiradas pelo delegado de jogo. E como não houve denúncia, não houve condenação, não posso nem falar sobre o inciso 2 do 213, nesse particular. Mas eu preciso ler a súmula, e eu preciso só da súmula para me convencer de que suficientemente de que não estou convencido de que a infração aconteceu. Primeiro, a gente não pode perder de vista como é que nós vemos diariamente esse tipo da ação de racismo contra o outro. Quando não é uma imagem de vídeo e alguém faz uma leitura labial e a gente já vê o cara saindo direto para a polícia, é muito comum nós vermos isso nos jogos. Ele já sai de lá, durante o jogo, muitas vezes, direto para a polícia. Basta, às vezes a imprensa já vê, ou é o símbolo, né, aquele sinal de macaco, ou é o barulho, já sai direto para a polícia. Quando não, no dia seguinte, alguém com vídeo, às vezes até de celular, até jogador com celular, ele sai, já vi denúncia assim, ele mostrando, produzindo essa prova. Agora, o que eu nunca tinha visto, doutor Jaime, era alguém, pelo outro, dizer o que o outro não ouviu. Eu fico até me perguntando, não é nem que motivo o torcedor teria, porque o time estava ganhando, não é nem isso. Como é que ele conseguiria ofender o árbitro, se a própria súmula diz, o quarto árbitro diz que o árbitro não ouviu porque já tinha descido as escadas. E se ele já tinha descido as escadas, portanto não poderia ouvir, como é que o quarto árbitro usa seu safado, nego vagabundo, seu macaco, seu filho da puta? Ele deveria ter dito, se fosse para o árbitro que já não estava mais lá, aquele safado, aquele nego vagabundo, aquele macaco, aquele filho da puta. Ou essas palavras eram para ele mesmo, ele, o quarto árbitro, foram direcionadas a ele,
ou ele escreveu errado na súmula na hora de narrar aqui. Eu não estou dizendo que esse tipo de frase escrita aqui é uma coisa leve, tranquila, sem... Não, isso é gravíssimo. E por ser gravíssimo é que o tribunal também não pode utilizar esse tipo de questão como telhado de vidro. Não dá, pelo menos para mim, com todo respeito, eu não quero nem ser maioria, mas assim, ficar com a consciência tranquila, de aceitar, nesse caso, gravíssimo que é essa questão de racismo, um parágrafo mal redigido, que faz menção a uma pessoa que sequer ouviu o cometimento da infração, a ausência de registro de ocorrência policial, a ausência de prova de imagem, a ausência de prova de vídeo, a ausência de pelo menos a tentativa da polícia de tentar localizar alguém, a ausência de comprovação de que ele ao menos conversou com o comandante do policiamento, doutor Jaime. Nada, nada. Aí ele pega esse fato que ele ouviu, e provavelmente ouviu, não estou dizendo que ele ouviu, e joga no colo do tribunal, para o tribunal aplicar uma pena pesadíssima dessa no clube. Um fato desse grave que nós poderíamos estar aqui discutindo com provas, com gente presa, com gente identificada, e não o fizemos porque o árbitro achou que o simples fato dele olhar e dizer que viu e não chamou a polícia era o suficiente para punir. É o suficiente, eu acho que, ao meu sentir, para eu chamá-lo a atenção. E para concordar com o relator, porque esse processo deveria baixar para apurar uma eventual má conduta do quarto árbitro. Não entra na minha cabeça o árbitro de futebol não ter escutado um fato desse. Essa narrativa aqui, para mim, é furada. Eu volto a dizer, eu até acredito que ele possa ter escutado alguma coisa, e provavelmente muito foi para ele. Não tem sentido alguém que não está mais no lugar e usa esse termo, seu macaco, seu vagabundo, nego vagabundo. Ele deveria dizer, aquele nego vagabundo, ou então diz para aquele nego vagabundo, diz para aquele macaco. Ele fez um arrumadinho aqui e entregou no colo do tribunal para punir o clube. Um fato desse gravíssimo, que nós poderíamos aqui estar dando um exemplo para o país sobre esse tipo de punição. Mas o que a gente tem sobre isso? E olha que o pleno do tribunal, o STJD, quanto mais em concluir pela não comprovação de situações raciais, quando você não consegue demonstrar minimamente. E quando eu digo minimamente, normalmente, quase que 100% das vezes, a arbitragem nem consegue ver esse tipo de situação que acontece na arquibancada. É alguém ofendendo lá, a imprensa vai e olha. Nós tínhamos repórteres, o jogo foi transmitido, era possível identificar. E eu, sinceramente, não estou convencido de que a infração aconteceu, tenho minhas dúvidas se ela aconteceu da forma como foi narrada na súmula, e não vou ter medo de votar hoje aqui pela absolvição do Nacional, mesmo diante do meu aborrecimento, da minha irresignação, do meu não contentamento com a postura do quarto árbitro, de não ter minimamente chamado o comandante do policiamento, que poderia, me acompanhe, vamos chegar até o local da saída das pessoas, ver se o senhor identifica. Nem isso, nada. Para ele bastou, não, o que eu falar no tribunal vão aceitar, e aí eu agi em tua defesa lá e disse ele para o árbitro, creio eu. Eu não estou aqui defendendo o Nacional, muito pelo contrário, eu estou aqui revoltado com a conduta de alguém que poderia ter contribuído com a justiça, mas ao invés de fazer isso, ela joga no colo do TJD essa matéria gravíssima, querendo que o tribunal puna somente com base nessa súmula mal redigida. Houvesse prova suficiente, concordaria in toto com o voto do relator, inclusive com relação ao quanto que ele estabeleceu, corretíssimo, mas eu não vejo nesse caso concreto prova suficiente para punir o árbitro, para punir o Nacional. Não vejo. E principalmente porque essa súmula, o que diz o CBJD, no artigo 58? Que quando houver circunstâncias
Isso para nós debatermos aqui sobre a veracidade, né, da súmula. Quando houver indício de infração praticada pelas pessoas referidas no CART, que são aqueles que, no caput do artigo 58, são aqueles que redigem a súmula, não se aplica o disposto nesse artigo, quer dizer, não se aplica a presunção de veracidade da súmula. Para mim, o quarto árbitro aqui cometeu uma infração. Ele narrou errado, ele deveria ter tomado uma outra postura. A gente não está falando de alguém que botou o pé para dentro do gramado, a gente não está falando de alguém que ofendeu o árbitro lá e mereceu um cartão vermelho, a gente está falando de um caso gravíssimo de injúria racial, que tem uma pena gravíssima, e não é só a questão pedagógica, não. É o peso que um clube desse carregaria, doutor Carlos, por estar sendo punido por uma injúria racial. Não me sinto confortável, desculpe o meu desabafo não é com voto, é com o quarto árbitro, que nada contribuiu para a elucidação desse fato. Acha que somente colocar na súmula um fato gravíssimo desse seria suficiente para aplicar a punição. Pedindo desculpas ao meu desabafo, em especial ao relator, sempre brilhante, é quase impossível sempre divergir do Dr. Alex, muito técnico, mas nesse caso eu vou divergir parcialmente da parte do voto dele, que reconheceu a penalidade do artigo 243G, para absolver também o Nacional nesse tipo, né? E acompanhando ele na demais punição. E aproveito e devolvo a presidência ao doutor Edson Rosas. É o voto. Presidente, como eu tenho direito a... Não, só um instante. Como é que está a votação? O senhor foi o último ou o primeiro? Ah, tá. Então vamos lá, doutor Alex. Presidente, eu peço a palavra só para esclarecer alguns pontos. O primeiro deles, que o meu voto foi por entender que os fatos que aconteceram são fatos independentes, até porque o STJD, nesse aspecto, com relação a fatos independentes dentro da própria súmula, é pacífico. A gente já está cansado de ver inúmeras condenações parciais que ocorrem em razão da súmula relatar 2, 3, 4 irregularidades e absolver 2, 3 infrações que estão na súmula e só condenar uma, e alguma delas, inclusive, diga-se de passagem, pelo fato da própria súmula não estar sendo redigida corretamente. Uma das mais recentes, inclusive, foi do próprio Eduardo Ramos, que foi denunciado por injúria racial e foi absolvido, mas, por outro lado, foi absolvido por não ter ficado provado da forma como está relatado, e foi condenado por suspensão e multa, pelo outro dispositivo que ele também foi denunciado. Um outro ponto que eu gostaria também de esclarecer é que não cabe ao árbitro identificar o agressor. Cabe ao EPD, tanto é que tem até dispositivo no CBJD nesse aspecto. É somente esse ponto que eu gostaria de esclarecer, presidente. Até porque, doutor, o dispositivo... Presidente, só fazer uma pergunta para o relator. O artigo 142, ele nos dá o direito de rever toda a matéria, né? Pois não, doutor. Só uma pergunta para o relator. O relator, no voto, ele faz uma recomendação à Procuradoria para verificar uma possível infração do árbitro, do quarto árbitro, qual... O microfone, doutor. Isso. Do arremesso. Averiguar com relação ao arremesso que ele alega que o quarto árbitro teria sido atingido, e na prática a prova de vídeo não Inclusive, o doutor Alex teve a cautela de assistir a partida e viu que a infração não aconteceu. Por isso sugeriu a... Inclusive, com relação à própria prova, que faz com que eu diferencie quem tem que ser condenado e por que ele tem que ser condenado e por que ele tem que ser absolvido. Porque como a própria EPD, ela consegue produzir a prova de vídeo em que é o fato narrado na súmula, que é o artigo, o segundo tempo, os 35 minutos, está na súmula. Está lá, está dizendo que foi naquele momento que aconteceu a possível infração. E aí a prova de vídeo vem e demonstra cabalmente que a situação não aconteceu. Agora, com relação à injúria, eu entendo que como a prova de vídeo não supre, então a EPD ela não produziu prova. E aí a presunção relativa de veracidade acabou virando um indício de condenação, como a gente já cansou de condenar nesse aspecto, pela parte
não ter produzido a prova suficiente, que são os outros meios de prova. Como ela não produziu esses outros meios de prova, eu acabei condenando. Sim, reconheço que ficou um pouco nebuloso, mas cabia a parte de produzir. E eu não acredito que o árbitro da partida, o quarto árbitro, com todos os detalhes que ele coloca na súmula, não tenha acontecido. É esse que é o ponto. Presidente, Pois com não, licença, doutor. gostaria de questionar o doutor Silvio novamente. Qual foi o voto dele divergente, doutor, por favor? Que eu não Votou com o consegui. relator, não é isso, doutor? É. O voto do relator, doutor Edson, ele absolve do 213 E condena e e diminui. condena no 243G, mantém, mas diminuindo Pois de 80 Eu anotei para aqui isso. aí. O meu voto, presidente, é pela absolvição da equipe. Então eu acompanho ele na parte que absolveu o 213. Então o senhor diverge da dissolução. Exatamente, a divergência é essa. Ok, então pronto. Doutor João, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, essa questão racial, né, acompanha o futebol brasileiro e todos os esportes há muito tempo, né? Charles Miller, quando trouxe o futebol para o Brasil, trouxe o futebol da elite, né? Era um esporte da elite branca inglesa, que veio para dentro dos clubes de regata do Rio de Janeiro, que é da elite branca carioca. Né? Vocês sabem, pelo Dr. Jaime, o senhor sabe quais foram os 4 primeiros clubes onde foi implantado o futebol no Brasil? O senhor que é Itacoatiara torcedor do foi um deles. Fluminense? Ponte Pois é. Preta. Se o senhor quer que eu diga, eu posso dizer o senhor. Até quando o time lá do Botafogo, que é verde preto de Itacoatiara. Isso, exatamente. Itacoatiara exportou para a Inglaterra e depois voltou para cá. Eu aconselho vocês a assistirem um documentário do HBO chamado O Negro no Futebol, porque além de ser um excelente documentário sobre o negro no futebol, é um excelente documentário sobre a história do futebol brasileiro, né? Os 4 primeiros clubes onde foi implantado o futebol eram clubes de regata, não eram clubes de futebol, né? Flamengo, Fluminense, Botafogo e Bangu, no Rio de Janeiro. Foram os 4 primeiros clubes que receberam o futebol para ser jogado pela elite carioca. Não existia negros no futebol. O futebol ele veio para ser praticado pelos brancos e ricos da sociedade carioca do início do século XX. Tá? O primeiro negro que jogou em solo brasileiro pertencia a um time argentino. Ele era argentino, ele jogava num time argentino e esse time foi convidado para participar de um torneio aqui no Rio de Janeiro, né? Então, o primeiro negro que jogou no Brasil não era negro, não era do Brasil, ele era da Argentina e ele foi hostilizado por causa disso. Foi chamado de macaco, de negão, essas coisas todas, né? Porque a elite do futebol brasileiro era só a elite branca, que era dos 4 clubes, certo? O primeiro clube que trouxe negros e pobres para o futebol brasileiro, o senhor sabe, doutor Delias? Foi o Vasco da Gama. Foi o Vasco da Gama. O Vasco da Gama, ele foi fundado pelos donos de padaria, os portugueses do Rio de Janeiro, e os jogadores eram os empregados da padaria, que só existia negros e pobres que trabalhavam na padaria. E o Vasco da Gama foi muito hostilizado por causa disso. Mas foi o Vasco da Gama que tornou o futebol um esporte popular. Foi ele que trouxe os pobres e os negros para jogar futebol no nosso país. Né? Então eu aconselho vocês assistirem. Inclusive eu vi aqui, tem no YouTube, acho que são 4 episódios, salvo engano, né? Mas é extremamente interessante a gente entender a origem do futebol brasileiro, né? Quanto ao relator,
Quero parabenizá-lo porque ele sempre confecciona votos extremamente técnicos, que são difíceis de derrubar. Eu vou até acompanhar, mas vou divergir só no quanto da condenação em multa pelo 243G, tá? Eu vou reduzir a multa para R$10 mil, com todo respeito a Vossa Excelência. É como voto, senhor presidente. Inclusive, nesse mesmo documentário, tem a origem do pó de arroz. É que os jogadores mais morenos, eles passavam pó de arroz no rosto para poder jogar no Fluminense. Tem o Federhash, por exemplo, né? Ele passava o pó de arroz e ele era moreno. Por isso que veio a origem do pó de arroz, né? Então, o Vasco, inclusive, ele era de outra divisão. Ele ascendeu para essa divisão principal, foi campeão com os negros. Aí os clubes se reuniram e rebaixaram. Mas o Vasco sempre está rebaixado, por isso que ele não sai do rebaixamento. Entendi, é histórico, né, presidente? Eles rebaixaram o Vasco, porque o Vasco tinha sido campeão, ganhou do Fluminense, ganhou do Flamengo, ganhou desses times todos, e foi campeão dessa divisão. Aí rebaixaram o Vasco novamente, porque ele foi campeão com os negros, né? Presidente, só fazer um registro que eu uma vez joguei a final, tive a honra de jogar uma final de campeonato da UAB contra um colega auditor aqui do TJD do Amazonas, do Plano, que eu vou me furtar dizer o nome dele, né? Porque, e aí normalmente vai para aquela pinturas de guerra, né? Ele não, presidente, ele botou pó de arroz no rosto, porque era a forma, além de ser torcedor do tricolor, era a forma dele dizer que ele estava guerreando contra o time adversário. Eu achei. Entendi. Pois é, mas esse documentário fala sobre a origem do pó de arroz e essa situação do Vasco, que realmente eram os funcionários da padaria, que ganhou, né? Ele foi para essa outra divisão, venceu, os clubes se reuniram e rebaixaram o Vasco de novo. Porque o Vasco, o time era todo de negros. Inclusive, né? Eles eram chamados de camisas negras. Quando eles foram rebaixados, eles utilizaram o fato deles serem analfabetos também como justificativa para rebaixar. E é por isso que a camisa do Vasco é preta. A camisa do Vasco original não era preta. Aí eles usam a camisa preta e foi para você ver como é que era, né? É impressionante como isso é forte no futebol e o que me parece que ainda não acabou, né? Estamos em pleno 2023. Doutor Jaime, como vota Vossa Excelência? Obrigado, presidente, por passar a palavra mais uma vez. E antes de entrar no voto propriamente, só fazer uma correção histórica. O Fluminense foi o primeiro time futebol clube do Rio de Janeiro. O Fluminense não é clube de regatas. Laranjeiras é bem longe da Lagoa, Rodrigo de Freitas. Lá na Lagoa ao redor tem o Flamengo e o Flamengo, Botafogo, Vasco e Guanabara. O Vasco, o Guanabara, mas o Fluminense está bem longe lá nas Laranjeiras. Ele é o único FFC. É o único futebol clube dali. Então, inclusive, no início, o Fluminense era futebol clube em inglês, né? Fluminense Futebol. Mas o inglês de Itacoatiara ou o inglês britânico? Ele tem uma descendência, assim, ele veio de Itacoatiara para a Inglaterra e depois para o Rio de Janeiro. Você sabe que o primeiro jogo do Fluminense... As cores são da Pedra Pintada lá. O primeiro jogo do Fluminense foi contra o time chamado Fluminense, em inglês. Em inglês, exatamente. E o primeiro estádio das Américas construído exclusivamente para o futebol, que antes o futebol era jogado em qualquer lugar que tivesse grama, foi as Laranjeiras. Foi o primeiro título internacional da seleção brasileira foi o estádio das Laranjeiras, porque era o único estádio. Em 1940. Inclusive, doutor, foi o único estádio de futebol. Primeiro estádio Copa América foi disputada lá. O pessoal de casa que não está entendendo, nós temos aqui um diálogo entre tricolores, então deixa eles à vontade aí. Então, assim, nos primórdios. E foi justamente a saída do time principal do Fluminense que fundou o departamento de futebol do Clube de Regatas Flamengo. Foi. Até então não existia futebol no Clube de Regatas, o time principal do Fluminense saiu e fundou o departamento de futebol do Clube de Regatas Flamengo e fizeram um jogo, Fla-Flu, o primeiro Fla-Flu da história, era praticamente titulares contra a reserva, né, titulares que tinham ido para o Flamengo, contra os reservas que ficaram no Fluminense, e o Fluminense ganhou de 3-2. Inclusive, doutor... O Flamengo é o Fluminense que não deu certo, então, não é isso? Flamengo é o Fluminense que não deu certo, inclusive, essa questão do pó de arroz parece que foi criada em Itacoatiara também, doutor. E o pó de arroz é uma mancha na história do Fluminense. Eu já vi alguns tricolores que negam veementemente isso daí, que foi uma coisa que inventaram contra o Fluminense, mas
está enraizado já na história, tem muita coisa escrita sobre isso na década de 20, que é quase época, que... O principal jogador brasileiro se chamava Federer Reis. E ele jogava no Fluminense. E ele era filho de pessoas mais morenas. E ele era moreno. Então ele usava o pó de arroz para disfarçar, porque ele não poderia jogar. Sim, e quando começava a suar, ia escorrendo. E as pessoas viam, pô, isso que é isso? É pó de arroz? O cara está usando pó de arroz. Que era a maquiagem da época para usar, né? Então, isso é uma triste história, está marcado no Fluminense, mas que felizmente saiu do métier ali do clube, e o clube abraçou o negro, e hoje os principais jogadores do Fluminense são negros, e a gente depende de tais jogadores para ser um bom time. No futebol, não se faz mais futebol sem o negro. É verdade de todos os esportes, né, doutor? Eu ia falar isso, mas enfim, é a raça que domina o esporte mundial. Então, feita essa correção histórica lá no Rio de Janeiro, não tem nada a ver com o processo aqui, tecnicamente falando, quanto à absorção da EPD em relação a arremesso, realmente o vídeo, a EPD fez uma coisa interessante que poucas fazem, que é trazer prova para refutar a súmula. A súmula tem pressão de veracidade. Isso o Pleno sempre traz aqui, o Pleno sempre reafirma o artigo 58 do CBJD. A súmula tem pressão de veracidade. Súmula tem pressão de veracidade, relativa de veracidade. Cabe à EPD fazer prova contrária do que está lá relatado. E a EPD fez isso. E aí o relator vem com uma suspeita de infração pelo quarto árbitro. E logo depois condena a EPD com base no relatório do quarto árbitro por injúria racial. Minha preocupação é não aqui acolher os argumentos da defesa, que por sinal foi uma sustentação muito boa, uma voz que chama a atenção do nosso colega advogado, um vozeirão. Ele fala que não é a palavra do relatório do árbitro, etc. O quarto árbitro, ele está lá exclusivamente não, mas uma das funções dele no campo é exatamente essa. É a regra 6 do futebol, com exceção do árbitro assistente reserva, o árbitro do jogo em campo, que é justamente o árbitro. Ele não recebe o árbitro central, né, que a gente chama de árbitro central, ele não recebe outro nome, é só árbitro. Os árbitros assistentes e o quarto árbitro auxiliam quanto às ofensas quando não tem, auxiliam o árbitro com ofensas quando não tem uma visão mais clara do que o árbitro. E deve apresentar um relatório às autoridades competentes sobre qualquer má conduta grave ou outro incidente que tenha ocorrido fora da visão do árbitro e de outros árbitros da partida. Então, cabe ao quarto árbitro isso que ele fez em relação à injúria. Se ele ouviu e o árbitro não, cabe a ele relatar. Então, ele fez o que ele tinha que fazer. É a regra 6 do futebol. O problema é que se o relator indica uma suspeita de infração deste quarto árbitro, incide aí o parágrafo 2º do artigo 58 do CBJD. Que o artigo 58 ele fala o seguinte: a súmula, o relatório e demais informações prestadas pelos membros da equipe de arbitragem, inclui aí o quarto árbitro, bem como as informações prestadas pelos representantes da entidade desportiva, que seria o delegado da partida, e por quem lhes faça às vezes, gozarão de presunção relativa de veracidade. Aí vem o parágrafo 2º. Quando houver indício de infração praticada pelas pessoas referidas no caput, não se aplica o disposto neste artigo. Isso é uma questão técnica. Então,
a presunção relativa de veracidade do artigo 58 do CBJD, ele deixa de existir quando a equipe de arbitragem, ou pelo menos alguém da equipe de arbitragem, tem suspeita de ter cometido uma infração, que é exatamente o caso que nós estamos tratando aqui. Não é porque ninguém mais ouviu e só o quarto árbitro ouviu, não é porque só o quarto árbitro relatou na súmula porque é dever dele fazer isso, não é porque não existe prova de que alguém falou isso e ele ouviu e só ele ouviu. Não é isso. É porque contra ele há indício de infração. Justamente em relação a um outro relato que ele fez na súmula, que efetivamente o pleno está afastando por enquanto. Né? Por enquanto tem 3 votos para afastar o primeiro relato dele. Então, se eu concordar com o relator de que não aconteceu o arremesso de líquido, pelas imagens, e foi, o relator se convenceu de que não houve esse arremesso, e até agora 2 outros auditores, junto com o relator, se convenceram do mesmo, há indícios de infração cometida pelo quarto árbitro. Logo, o outro relato que ele fez na súmula não tem presunção de veracidade. E aí eu teria que ter alguma outra prova, porque a súmula apenas não serviria como prova. Não fosse a suspeita de infração deste árbitro, somente o relato que ele fez na súmula, sem contraprova da EPD, serviria como prova. No momento em que eu tenho uma suspeita de infração cometida pelo quarto árbitro, obrigatoriamente, pelo parágrafo 2º do artigo 58, eu tenho que afastar a presunção relativa de veracidade da súmula. Eu não posso mais aceitar aquele relato como verdadeiro. Aí eu busco outras provas. Que outras provas? Não tenho. Eu não tenho boletim de ocorrência, eu não tenho relato de nenhum outro membro da equipe de arbitragem, eu não tenho relatório do delegado, eu não tenho testemunhas, eu não tenho absolutamente mais ninguém. Não tenho vídeo, não tenho áudio, eu só tenho um relato. Seria um problema só o relato? Não. Virou um problema no momento em que há uma suspeita de infração em relação ao quarto árbitro. Aí é problema. Aí eu precisaria de qualquer outra coisa em relação a esse relato de injúria. É, senhores, a meu ver, uma questão absolutamente técnica. Quanto a valores, também discordo do relator no quesito de quantificação. Aliás, concordo com ele que o valor da condenação da comissão disciplinar é muito alto. Concordo com ele. Mas discordo que 40 é o suficiente. É adequado. Eu acho também é muito alto. E aí já concordaria com o auditor doutor João Carlos, que divergiu no quanto para 5 mil. Por uma questão técnica, 10 mil, né? Por uma questão técnica de aplicação única e exclusivamente do CBJD, artigo 58, parágrafo 2º, por haver indicação de suposta infração praticada por um membro da equipe de arbitragem, exatamente o árbitro, quarto árbitro que relatou a injúria racial na súmula, feita pelo relator, eu sou obrigado a votar com a divergência instaurada pelo Dr. Rui. Se o relator mudar o voto dele e entender que não houve infração, suspeita de infração por parte do quarto árbitro, eu voto com
a divergência do Dr. João. Por enquanto, o voto do relator, que está conduzindo esse julgamento, indica um indício de infração praticado pelo árbitro. E é isso que eu estou levando em consideração para absolver a EPD, tecnicamente, não só pela infração do arremesso, quanto pela infração da injúria. Obrigado, doutor Jaime. Doutor Elias. Como eu fui citado, só para complementar, eu vou manter o meu voto, porque se eu, da forma como, com data máxima vênia, aberto pelo voto divergente e acompanhado pelo doutor Jaime, eu entendo que se a gente entender que houve uma possível infração pelo quarto árbitro, a gente está presumindo a má-fé do quarto árbitro. Então, como eu não consigo provar que houve a má-fé do quarto árbitro, e é muito comum a súmula ser mal redigida, e isso é totalmente diferente de má-fé, e como o próprio CBJD, nesse aspecto, e acompanhado por inúmeros precedentes do STJD, que ele condena de forma parcial, aproveitando de forma parcial a súmula, eu vou manter. Agora, eu entendo totalmente como realmente a situação é totalmente polêmica. Com relação aos valores pecuniários, eu não fiz em 10 mil, porque os casos de precedente do STJD é sempre acima de 20 mil, fica variando entre 25 e 50, só que na maioria das vezes fica em 25 mil, e nesse caso eu entendi que seria 40 pela gravidade, porque nos dos STJD é apenas uma palavra, chamando ou jogador ou árbitro de macaco. Nesse caso foram 2 vezes, foi macaco e nego vagabundo. Então, por essas razões que eu acabei ficando em 40 mil. Foi apenas por essa questão. Doutor. Uma parte, o senhor me permite uma parte, a questão é muito simples. Não se trata de desconsiderar uma parte da súmula e considerar a outra. Não é essa a questão. Isso aí pode fazer e fizemos várias vezes. Tá? O CBJD ele é silente quanto a isso. Nós podemos pegar um relato, considerar um relato e não considerar outro. Isso é possível. Agora, se considera que um membro da equipe de arbitragem, principalmente o que fez o relato, há indício de infração, aí o CBJD trata do assunto. Aí é uma coisa completamente diferente. Então, é isso que eu me peguei. É o parágrafo 2º do artigo 58. Que aí cai a presunção de veracidade. Se cai a presunção de veracidade da súmula, eu não tenho aquela prova. Qual é a outra prova que eu tenho? Nenhuma. Ok. Doutor Elias, como vota Vossa Excelência? Quero parabenizar o voto do Dr. Alex Fernandes Minori. Da forma como ele falou agora, desse entendimento dele, era o mesmo do meu. Voto com o relator. Obrigado, doutor. Doutor Moisés, como vota Vossa Excelência? Moisés Geber. Obrigado, presidente, pela palavra. Primeiramente, aqui eu quero agradecer a aula cultural aqui do doutor João, né? E a aula técnica também aqui do nosso nobre relator e principalmente também dos demais auditores. Em relação à primeira infração, presidente, eu tomei o cuidado aqui de rever o vídeo da partida, justamente nos 35 minutos, né? Então, pedindo a máxima vênia aqui ao nobre relator, analisando o momento em que o vídeo, nos 35 minutos, nesse exato momento, já não aparece mais a imagem e tinha ali um colete roxo. Não aparece.
a imagem já é ampliada. E acredito de novo, acredito que possa ser o de injúria racial. Mundial, isso é uma coisa que deve ser rechaçada, deve ser afastada realmente. A súmula nesse caso também, ela para mim ela é clara, ela é muito dinâmica, os fatos que acontecem durante a partida ou logo após a partida, eles são muito rápidos, muito dinâmicos. O cara que o torcedor que cometeu esse delito, é lógico que ele não vai ficar ali mostrando a cara, me esperando aqui, ele vai gritar e vai sair fora. Ele vai gritar e vai se esconder. Por quê? Porque ele não quer ser punido. Então, presidente, aqui. Doutor. Presidente, isso é uma matéria para mim muito cara, presidente. Eu, às vezes, fico muito desconfortável ao ler essas palavras ofensivas e fico muito confortável para proferir meu voto. Já falei aqui mais de uma vez que eu sofro isso na minha família, né? Eu tenho um genro negro, azul, que hoje é o presidente. Negro. Eu digo isso a ele. Hoje é o presidente. Hoje ele é o presidente da comissão racial da OAB de São Paulo, procurador do município de Mauá, em São Paulo.
Na entrada foi desastroso, né? Como ele foi, assim, ele do teu sexo, ou não gosta da tua nacionalidade, né? E a injúria racial é porque, em razão... Você ouviu o que o magistrado falou? Você ouviu na rede social, não? Não. Diz que o pessoal do Nordeste é mais burro que o pessoal do Sul e do Sudeste. Pois o magistrado dizendo isso. É isso, né? Então, assim, quando eu vejo, enquanto todo mundo estava votando, eu estava lendo e relendo a súmula, presidente. E ele diz aqui, eu, Vitor Hugo Bacelar, quarto árbitro da partida, informo que após o término do jogo, um torcedor do Nacional, quem se encontrava no alambrado acima do túnel de saída, xingou com atos racistas o árbitro da partida, o senhor Albert Luiz Moraes Bahia, com as seguintes palavras: seu safado, nego vagabundo, seu macaco, seu filho da puta. Quando eu olhei para o torcedor, ele se retirou rapidamente, não sendo possível acionar o policiamento para identificar o mesmo sobre o fato ocorrido. O senhor Albert não ouviu, pois já tinha descido as escadas. Então ele narra com muita clareza o que ele ouviu. É interessante, doutor Edson, porque na Copa do Mundo, a FIFA ela toma uma providência muito inteligente. Viu, doutor Moisés, doutor Alex Minori? Ela mapeia toda a arquibancada. A FIFA tem um sistema inteligente de filmagem que ela vai por quadrantes. E ali ela fotografa, ela mapeia. Então, antes do início da partida, ou várias vezes durante a partida, ela vai... Não sei se você lembra daquele caso que jogaram fogo de artifício e atingiu um torcedor, acho que foi na Copa América ou foi na Libertadores. Foi identificado por causa disso. Foram resgatar as imagens, aí pela forma que vinha, né, o fogo de artifício, deu para identificar. É uma pena que, obviamente, isso não dá para ser feito em todos os lugares do mundo. Mas seria uma saída muito legal se pudesse ser feito isso. Porque aí sim a gente poderia identificar com facilidade. Eu penso, presidente, que o voto do relator foi muito feliz nesse aspecto. Houve a injúria racial. Disso a narração da súmula é muito clara. A injúria ocorreu. Agora, tecnicamente, se afastar a veracidade da súmula em razão de um suposto reconhecimento da infração do árbitro faz sentido, mas o julgamento ainda não acabou. Talvez essa infração do árbitro não seja reconhecida, né? Que é o meu caso. Por isso que eu volto com o doutor Moisés nesse aspecto, doutor. O senhor me permite, Minori. é tudo claro. Que eu estou esperando. Eu entendi. Eu estou aqui doido, eu estou contando aqui para mudar o meu voto ou não. Entendendo. Então, assim, é por isso que, com toda... Vem ao meu amigo nobre relator, o doutor Alex Minori, eu vou acompanhar o doutor Moisés, porque eu também entendo que é só quão difícil é. Imagina o seguinte, nós estamos falando do futebol local. É difícil, inclusive, de filmagem, alguém que venha... Nós já julgamos aqui aquela injúria racial, aquela ofensa, aquela repórter, inclusive eu fui o relator desse processo, né, da Balieiro, que ela chamando de sapatão, dizer, sai daí, o cara nem sabe se ela é ou não é, e se for, e aí? Só porque a mulher está no campo de futebol, sendo repórter...
exemplo, a gente sabe que... Eu vou encerrar, presidente, lembrando o seguinte: o nosso maior jogador de futebol no mundo foi Pelé, um negro, pô. Pelé foi o único jogador, a seleção brasileira foi o único país que parou uma guerra. Você lembra desse? Esse fato é histórico, né? Vocês deram uma trégua na guerra porque o Brasil ia jogar no Haiti. E lá passaram 2, 3 dias sem guerra porque queriam assistir o Pelé jogando, queriam assistir a seleção brasileira jogando. Os maiores jogadores de futebol do mundo hoje são negros, né? Basquetebol, a hegemonia negra. Poucos brancos eu conheci, eu acompanhei muito basquete da minha juventude, né? Poucos brancos como o Larry Bird, né? Eu não lembro, você só vai lembrar dos grandes nomes negros. Shaquille O'Neal, né? Magic Johnson, enfim, Michael Jordan. Cara, e a gente ainda está vivendo isso, nós estamos no século XXI, nós estamos em 2023. Ainda consigo, tristemente, julgar processo de injúria racial. Ou seja, a sociedade, às vezes, eu penso que não vai evoluir nunca, doutor Edson. A gente bate, a gente pune, a gente critica, a gente julga pesado, impõe multa pesada, e aí isso vai se repetindo. Então, assim, eu vou encerrar, presidente, com a clareza de Dona Canoa, mãe de Caetano Veloso, que Caetano narrou um texto muito lindo aqui, chamado Verdade Tropical. E aí eu digo, isso aqui foi escrito nos anos 60, esse episódio aconteceu nos anos 60, antes de Gilberto Gil ser famoso, ainda em Santo Amaro da Purificação. Que ela diz assim, ele fala assim: eu lembro com muito gosto como ela se referia a ele, pelo menos ela o fez uma vez, e isso ficou marcado muito fundo, dizendo: Caetano, venha ver o preto que você gosta. Isso, anos 50, início dos anos 60, essa mulher com essa clareza, com essa pureza d'alma, não viu o cara como um pecado ser negro na televisão, né? E ainda diz assim, isso caiu muito fundo na alma dele, do Caetano. Quer dizer, ali ele viu o quanto é importante você olhar para o ser humano, não pela cor, não pela raça, não pela opção sexual, mas olhar o homem. Então, presidente, eu voto pela punição, sim. Eu voto com a divergência inaugurada pelo doutor Moisés, e tanto no tótum quanto nos artigos da punição, presidente. Obrigado, doutora Alexia. Como vota, Vossa Excelência? Infelizmente, hoje tratando uma situação tão complicada, infelizmente corriqueira, vale ressaltar que não basta ser antirracista, não ser racista, tem que ser antirracista e lutar contra isso, contra esse mal, não somente aqui no Brasil, mas da humanidade. Pego ensejo ao que o doutor João falou sobre a questão de documentários sobre o Vasco, existem outros também, inclusive tem um canal no YouTube que é o Peleja, que ele fala não somente sobre essas questões desse documentário do Vasco, mas também da criação dessa divisão na torcida no Sul, essa separação e discriminação entre o Grêmio e o Internacional, justamente por essas causas, sendo que teve uma situação horrível também contra o goleiro do Santos à época, e uma torcedora do Grêmio agiu da forma que agiu, e felizmente tinha uma câmera, né, focada para ela, demonstrando assim todo o mau caratismo de tal situação. Não tem muito o que se falar, acho que todo mundo já falou e deu seu parecer aqui. Eu peço, venha ao brilhante voto do Dr. Alex, porém eu vou seguir a divergência do Dr. Moisés. Obrigado, doutor Alex. Eu ia votar, mas só quer falar antes? Presidente, eu quero falar, presidente. Eu também quero falar para... Então o doutor Alex pediu primeiro. Então beleza. Então vamos lá, doutor. Pronto. Pode me convencer. Presidente, eu abri o meu voto falando que aqui a gente educa, aqui a gente busca ser justo e principalmente fazer justiça. Depois que o doutor Moisés proferiu seu voto, eu voltei a analisar os vídeos e eu percebi que eu me induzi ao erro pelo que está na súmula. E eu vou explicar o porquê. Porque a súmula, quando fala
da infração que aconteceu aos 35 minutos do segundo tempo, eu fui também para ver por que ele estava aplicando o cartão amarelo, porque não mostra por qual motivo ele está aplicando o cartão amarelo. E aí eu vi que na súmula, aos 35 minutos do segundo tempo, ele aplica para o treinador do Nacional. E aí eu acabei me baseando pela narrativa fática com relação a isso, e também me atendo logo no finalzinho do cartão amarelo que não há uma conversa entre o quarto árbitro e o árbitro principal. No entanto, com muita razão, o doutor Moisés, quando ele para no minuto 35 do segundo tempo, a imagem está no campo de jogo. Então, realmente, não dá para afirmar claramente que não aconteceu o arremesso de líquido nas costas do quarto árbitro. Então, por essas razões, presidente, eu reformo meu voto para votar mantendo a condenação do artigo 213, inciso 1, em R$5 mil, mas eu reduzo a pena em R$20 mil, com base no artigo, para confirmar a infração no artigo 253G, parágrafo 2º do CBJD, presidente. E mantenho a obrigação de fazer... E afasta aquela obrigatoriedade lá, aquela observação de a Procuradoria analisar a conduta do árbitro. E afasto. Nesse aspecto eu mantenho, porque ainda assim eu entendo que tem uma... Poderia ter sido redigido melhor essa questão. Doutor, o senhor mudou... Não, aí eu vou ser contraditório nesse aspecto. Eu afasto. Porque a maioria... Tô doido para votar, doutor. Jaime, com a palavra. Alex, agora eu só não votei, eu só não condenei pela injúria por uma questão técnica, para mim, um bloqueio técnico meu, porque o senhor disse que o árbitro cometeu uma infração. O senhor disse que há uma suspeita de infração do árbitro, e eu afastei a presunção de veracidade da súmula. No momento que o senhor tira isso do seu voto, eu estou liberado para votar o que ele colocou na súmula. Perfeito, o senhor falou no seu voto aí. Eu falei isso. Eu lhe perguntei 3 vezes, o senhor tem certeza? O senhor tem certeza? O senhor tem certeza? Agora que o senhor afastou essa suspeita de infração do árbitro, eu estou liberado para votar. E voto tranquilamente com a divergência aberta pelo doutor Moisés. Na verdade, agora o voto do relator, né? Eu voto, então, com o relator que convergiu com a divergência. Isso. E só acrescentar uma coisa. Nós falarmos de racismo em relação a um irmão negro, visualizar isso, todos nós aqui que somos pardos, eu acho que aqui não tem nenhum branco, né? Todos nós aqui somos pardos, embora se fôssemos fazer um concurso, ninguém ia nos reconhecer como pardo, embora sejamos todos aqui pardos, mas é muito fácil a gente imaginar isso daqui, um negro racista. Senhor, se fôssemos para a Europa, como eu lá na Europa já sofri racismo, iriam sentir na pele. Na Europa eu sou negro. Negro e latino. Que lá na Europa eles não fazem distinção entre negro e latino. Eu já sofri racismo lá. Várias vezes. Não que eu fui na Europa várias vezes. Uma ou 2 vezes que eu fui, eu sofri várias vezes racismo. Na fila, em restaurante. Eu sentei em restaurante em Paris que não fui atendido. Não foi atendido. Saí de lá cabisbaixo. Pode fazer nada. Então, quer dizer, e Paris é muito fácil a cidade que mais imigrantes tem, nosso mais irmão racista. negro tá sofrendo racismo. Gente, nós somos objeto de racismo também. Nós, pardos, somos objeto. E eu vejo no Brasil, praticamente todo mundo que comete racismo é pardo. Verdade. Não tem noção de que se ele for na Europa, ele vai sofrer o mesmo racismo que ele está cometendo aqui. Foi nos Estados Unidos, né? Tô nem na Europa. Nos Estados Unidos é latino. É latino. É pior do que, para eles, é pior do que negro. Ele tem muito racismo lá em relação a negro, mas latino é pior. Então, quer dizer, o cara não tem noção do que seja racismo, até ele sofrer. Então, mudo meu voto, em razão desse desbloqueio técnico, mudo meu voto para votar com o relator agora que o relator mudou o voto. Obrigado, eu vou aproveitar e perguntar. Doutor Moisés, o senhor vota com o relator? Na íntegra, presidente. Com o relator. Com o relator, presidente. Com o relator, presidente. Doutor João, mantém? Ah, tá.
Mas não, ao quanto é? Mas agora só acompanha. Doutor Rui, o senhor mantém? Mantenho, presidente. Para mim a infração não existiu. Eu, inclusive, já que ele tirou essa parte do voto dele, vai complementar o meu voto divergente, que a Procuradoria compõe o meu voto divergente, né? Que o processo baixa para a Procuradoria para apurar a infração do árbitro, nesse tipo aí do 243G. Então, eu estava absolvendo a equipe do Nacional inteiramente nesse processo. Eu também acompanho o voto do relator e vou dizer, olha só, sábado eu assisti a final do campeonato, o primeiro jogo da Amazônia. Não fui ver o Flusão porque eu sabia que ia ganhar. E não dá para você ver o que acontece aqui. Não, a câmera não pega, não tem câmera do outro lado. Então quando a bola sai aqui você não vê. Eles até colocaram uma câmera embaixo, mas eles ficam no jogo, né? E mesmo assim depois. A coisa acontece aqui, aí o cara muda, o cara batendo a lateral, por exemplo, né? A não ser que haja alguma falta. Então eu vou proclamar um resultado que por unanimidade conhece do recurso voluntário para no mérito. Por maioria dar provimento parcial, modificando em parte a decisão de piso, reduzindo a pena para R$20 mil com relação à injúria racial nos termos do artigo 243G do CBDF e mantendo a punição em R$5 mil nos termos do artigo 213, item inciso 1º, né, inciso 1 do CBJD, totalizando então R$25 mil, né, de multa. Nos termos do voto relator, vencido o voto divergente do auditor doutor Rui. Eu resumo assim, porque depois a secretária arruma lá, bota o nome completo. Senhores, eu vou dar, porque assim, 5 minutos para falar no TJD, porque senão vai ficar muita coisa para o final, tá? Então quem já foi relator